Então, sejam muito bem-vindos novamente a mais uma conversa com um membro da Comissão Científica do Projeto Floresta. Hoje temos o prazer de contar com Pedro Pinho. Portanto, Pedro Pinho é um biólogo com doutoramento em Biologia e Ecologia e é atualmente um investigador de pós-doutoramento na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. O seu trabalho foca-se essencialmente nos efeitos das alterações ambientais no funcionamento de ecossistemas e seus serviços, considerando quer alterações de origem humana, quer de origem natural. É também, e uma coisa muito interessante, um dos coordenadores do projeto Urban Labs, que é um projeto da Faculdade de Ciências, que nós vamos falar também um pouco mais daqui a pouco, e por isso gostava muito de agradecer a sua presença, professor, por ter dado este bocadinho para falar aqui um pouco comigo, e também para os jovens que especialmente vão ver estes vídeos também, e que fizeram parte quer do projeto da Floresta, quer todo o projeto europeu para o qual nós estamos a trabalhar. Portanto, muitíssimo obrigado. E eu, se calhar, entrava logo com a primeira grande pergunta, que tem a ver com a importância, a seu ver, do projeto. Quer no contexto da faculdade, quer no contexto mais científico. Basicamente, como é que vê que este projeto pode ser importante para o presente e para o futuro, digamos assim? Ok, obrigado pelo convite, António, é um prazer estar aqui. Pois, quando propuseram participar neste projeto da Floresta, achei realmente interessante, porque pelo tipo de habitat que propunham criar, é um habitat, eu trabalho em ecologia urbana e muito do que fazemos tem a ver com olhar para a cidade e ver as várias tipologias de habitat que existem na cidade, que imagina desde relevados até às florestas por Monsanto. Contudo, uma floresta muito altamente densa, muito densa, densamente arborizada, como aquela que vocês propunham criar, era uma coisa bastante única. Portanto, para mim, essa é uma das principais importâncias do projeto. Será que é mesmo possível criar, num meio altamente urbanizado, um habitat muito contrastante, que é uma zona altamente arborizada, que é possivelmente um habitat muito único? E será que as técnicas que vocês propuseram utilizar de plantação e de modificação de solo, será que criam mesmo esse tipo de habitat, por ser um habitat muito contrastante? Exato. Portanto, é bastante engraçado, é bastante único. E, ao mesmo tempo, uma vez criado esse sistema, também vai ser possível lhe dar todo um novo valor, que é possível avaliar a reação do meio urbano a esse novo habitat. Eu estou-lhe a chamar o novo habitat, porque não conheço nada de semelhante. Estamos a falar de um habitat muito pequeno, uma floresta que não existe em meio urbano, muito pequena, densamente arborizada, com árvores nativas, com alta modificação do solo. Portanto, para mim, aqui dá um habitat bastante único a meio urbano. E, portanto, o que é que vai acontecer a esse habitat único, que é na atração aos outros seres vivos que existem, que podem ou não colonizar? Será que vamos ter colonização por espécies radicalmente diferentes das outras? Será que criam um novo tipo de serviços de ecossistemas em qualidade e em tipologia dos outros habitats que utilizam? Portanto, é este tipo de curiosidades que vai permitir abordar, que me motivam a participar no projeto, e acho que foi por aí que eu fui pelo projeto, confesso. Por acaso é uma perspectiva muito interessante pensar nisto como um novo tipo de habitat ou de sistema, porque realmente isso que tocou, as questões de realmente nós temos ali um espaço de plantas nativas, mas muito rico também, que logo por si, a nível do solo, que logo por si já é muito diferente também do que nós encontramos tipicamente nas zonas mediterrânicas e mesmo em algumas zonas atlânticas solo daquele. Até é interessante pensar nisso nessa perspectiva, porque nós realmente falamos muito sempre de isto é um projeto de investigação, e mas realmente estamos a fazer um pouco de investigação sobre algo que é relativamente novo, embora o método e tudo isto já seja tem vindo a ser trabalhado já há algumas décadas, mas não nestes contextos, né? E portanto realmente... Sim, o método aplicado em zonas urbanas e principalmente em zonas semiáridas, que é o nosso clima mediterrâneo é semiárido, com uma forte carência hídrica de precipitação no verão. Será que é mesmo possível criar? E quando eu vi o projeto e vocês propuseram, vamos criar uma floresta densa nativa, um pouco estranho, mas com aquela modificação radical do solo, aí convenceram um bocadinho, pode ser possível mesmo criar, porque o solo, vocês já bem, quem estiver a ver, o António também já visto, quando visitaram florestas em meio natural, existem florestas em meio mediterrâneo, por exemplo, se conhecerem a Mata da Margaraça, a Mata da Albergaria, Mata do Solitário, ou um bosque na Serra da Aricandieiros, tem um ambiente radicalmente diferente. Quando entram, sentem um ambiente radicalmente diferente, o som modifica-se, a umidade modifica-se, a luz é atenuada e é completamente diferente. Entramos noutro mundo. E essa curiosidade, e tudo isso vem do solo que a floresta forma o solo, especialmente através do crescimento e das folhas, e é o solo que é o grande banco de resiliência da floresta.
Verdade. é da biodiversidade e é também dos serviços que presta, curiosamente. O solo é a chave de tudo. E vocês, ao terem proposto essa modificação do solo, ao terem posto matéria orgânica, solo, camadas, permitiram achar que é mesmo possível criar. E esse solo que lá existe, todos os solos em meio urbano são caracterizados por serem tipicamente ou muito pobres, quando não forem modificados, ou altamente modificados e foram modificados para ser um jardim. Ali estão modificados para ser um habitat. Certo. E isso atrai-me, mais uma vez, para o projeto, e é esse solo e essa floresta que me atrai. Porque em trabalho em ecologia urbana também vemos muitas vezes a cidade vista de cima. Satélite, fotografias aéreas, mapeamento de habitats, por exemplo, mais uma vez. E se eu for ver as tipologias que eu tenho ao meu dispor para fazer uma cartografia de habitats, por exemplo, em cidades, tenho relevados, por exemplo, ali no técnico Alameda, aquele relevado, pedestre técnico, ou zonas, parques e jardins, como o Jardim da Estrela, por exemplo, com zonas com árvores passadas, ou Quinta das Conchas, árvores passadas, mais ou menos relevado. Agora, uma floresta altamente densa, com uma densidade que vocês preveem e com espécies nativas, eu não tenho facilmente essa tipologia para mapear. Tenho floresta urbana, e posso considerar que aquilo era uma floresta urbana, claro. Mas de facto, à partida, com aquela densidade não estaria à espera, daí esta curiosidade. Pois, é isso. Nós realmente, a questão da densidade e das plantas autóctones é o que mais diferencia aqui um pouco, mesmo do que a gente já tem alguma experiência de fazer, que é muito por isso que nós temos muita curiosidade em perceber o que é que vai acontecer. Sim, o Pedro já explorou, na verdade. Potencialmente, a cidade vista de cima, também, quando eu vejo a cidade vista de cima, mais uma vez, vejo assim umas pequenas ilhas que são os habitats. E cada ilha é uma ilha no meio em vez de ser uma ilha no meio do oceano, é uma ilha no meio de uma matriz cinzenta, que é as estradas e as casas. E não é por acaso que a matriz, todos os animais, principalmente, que colonizam, mas também as plantas e fungos que têm que atravessar com propágulos, ou através da reprodução, têm que atravessar esse espaço que é mais ou menos hostil. Então funciona como ecologia de ilhas. Então temos uma série de habitats que estão separados por uma matriz que é mais ou menos hostil. Acontece que esse habitat tenderá a ser mais ou menos único, portanto estou curioso para ver que tipo de novos habitantes, digamos assim, esta floresta terá, porque em princípio é um habitat tão único que pode ter também, pode permitir a chegada de habitantes únicos. Sim, eu concordo plenamente. Era por aí. Eu, na verdade, a próxima pergunta que eu ia fazer já tem muito a ver com o que nós estamos a falar, que é o benefício que este projeto poderá trazer. Eu acho que o benefício, para além da parte comunitária, né, para além da parte social, tem muito esta nossa perspectiva interessante, nós como biólogos e tudo isso, de perceber isto, né? Ou seja, de testar algo que ainda, pelo menos do nosso conhecimento e da nossa experiência pessoal, não desenvolvemos. E se calhar é um pouco por aí, né? O que é que o projeto poderá trazer de bom para a comunidade, digamos assim. Sem dúvida, permite esse aprofundar de investigação. Será que essa floresta, que é um benefício que terá, será que terá um benefício também pode ser visto do ponto de vista dos serviços de ecossistemas? Das linhas de trabalho que nós temos é perceber que tipo de serviços de ecossistemas é que os vários habitats da cidade providenciam. Isso é um benefício que será que a cidade, as pessoas têm esse benefício. Agora, a perspectiva deixa de ser a parte natural não, a parte selvagem, animais e plantas, passa a ser a nossa perspectiva. São serviços de ecossistema, são tudo o que nós conseguimos retirar da natureza. Seja uma experiência estética, seja biomassa através da agricultura, da madeira. Ok, então, e aqui que propomos criar é um habitat que é diferente. Será que também cria serviços de ecossistemas que sejam diferentes? E sendo diferentes, será que vale a pena replicar esta experiência pela cidade? Ou seja, para além de toda a infraestrutura verde, que são os parques, jardins, hortas, tudo o que existe na cidade, que já presta serviços, será que os serviços que esta pequena floresta densa, densamente arborizada presta, são tão únicos que vale a pena replicar esta experiência, no fundo, por mais zonas da cidade, e criar, ora dentro das zonas que já existem, ou noutras novas que venham a ser criadas, este tipo de estrutura do habitat? Isto porque, além de todos os seres vivos, também podemos beneficiar com o facto de eles providenciarem mais serviços. Aquilo que me veio à cabeça quando vocês propuseram o principal serviço, até está mais uma vez ligado com o sol convenceu-me, de facto, que tem a ver com a regulação das cheias. Exatamente. A regulação das cheias significa que em meios urbanos, mediterrâneos, nós de vez em quando vemos nas notícias em alturas de março, abril, flash floods, cheias súbitas. Exato.
é típico no Mediterrâneo, chove tudo na primavera, Sim, no inverno e na primavera, e quando chove tudo, são altas zonas altamente impermeáveis pelas cidades, a água rapidamente cai num ponto e rapidamente chega jusante desse ponto, provocando aí as inundações. E aquilo que nós temos feito é estudar como é que podemos maximizar este serviço do ecossistema, que é o efeito de regulação das cheias, ou flood avoidance, evitar as cheias. Isto faz criando zonas de infiltrações, a montante, obviamente, não se vai criar na zona das cheias, é mais útil criar antes, onde cai. Algumas das soluções passam por criar bacias de infiltração, ou seja, pequenas zonas onde a água se acumula e se infiltra lentamente. Por exemplo, a Praça de Espanha está a ser feito assim, ou o Parque da Paz em Almada. Exatamente. Mas com a floresta tem esse potencial, ao ter uma grande quantidade de solo, de grande matéria orgânica, é que absorve também uma grande quantidade de água, ou seja, a água que cai ali vai funcionar um pouco como uma esponja. Exatamente. Eu estudo líquens e os líquens são esponjas atmosféricas, eles absorvem 10 vezes, se for preciso, a quantidade de água que existe do seu peso seco, mas a matéria orgânica que existe, vocês estão a providenciar aquele quadrado, aquele retângulo de solo com uma grande matéria orgânica, é muito possível que esse ecossistema, quando comparado com todos os outros ecossistemas que existem na cidade, seja capaz de providenciar esse serviço específico que tem a ver com a regulação das cheias. Simplesmente que a água cai, é absorvida, é tamponizada ali, fica ali, e é libertada lentamente. E este libertar lentamente é a chave, porque assim evita que a água chegue toda ao mesmo tempo, já jusante, e provoca cheias. E está até localizado numa zona alta da cidade, portanto será benéfico. Portanto, essa é uma daquilo que eu gostaria de avaliar, até que ponto é que este novo ecossistema permite aumentar esse serviço do ecossistema. Sim, por acaso é curioso isso, porque realmente o espaço que nós escolhemos, né, em conjunto com a faculdade, tudo isso, foi um plano que já é inclinado. E nós, quando pensámos no design para o espaço, já foi muito exatamente para essa questão, porque nós sabemos, por experiência própria de olhar para aquele espaço, que havia muita água que se perdia por aquelas zonas. Exato. E nós queríamos ter água ao máximo. E por isso é que, na verdade, o próprio desenho daquilo, né, com os swells e com com o charco temporário, é muito nessa perspectiva. E eu até acho que, lá está, a nível de um serviço ecossistema, de um ponto de vista mais, digamos, quase mais, não sei se a palavra é prático, se é útil para o ser humano no contexto urbano, realmente tem muito a ver com isto, que é uma coisa que é extremamente comum. Eu vivo aqui em Almada, por exemplo, e também acontece muitas vezes isso de flash floods em locais quando chove muito, e a gente sabe que é muito por estar tudo muito cimentado, muito pavimentado, tudo isso, e já não haver tanto local para essa adaptação. E uma coisa que é muito interessante na minha perspectiva dos serviços dos ecossistemas ao olhar para este tipo de projetos é que deixam de ter apenas a visão, digamos, do biólogo, ou seja, da natureza, do passarinho, mas olhar para isto de uma forma mais holística no contexto de valores culturais, valores, como isto das inundações, valores, porque isto também, tem uma forte componente social. Por exemplo, este espaço, antigamente não era visitado por ninguém, agora aos fins de semana há malta que faz filas para visitar o espaço, portanto, de repente há um outro dinamismo, digamos assim, o que é interessante. Eu acho que seria muito interessante de conseguirmos avaliar isto do ponto de vista mais holístico, o mais possível. Sim, uma pergunta isso faz todo o sentido. Sim. Até porque os serviços de ecossistema, para além existem mais serviços de ecossistemas, e tem a ver com os serviços também. Esse é um serviço de regulação, que é bastante óbvio, mas existem outros serviços que são os serviços culturais, que avaliam quanto é que nós nos ligamos ou não ao espaço, quanto é que temos a percepção de que estamos a sentir bem naquele espaço, e por aí fora. E essa também é uma das minhas curiosidades, como é que as pessoas reagem a um habitat tão diferente de um parque, ou seja, temos uma zona altamente arborizada, densa, escura, fechada, e os seres humanos, aquilo que existe em estudos de percepção de pessoas nos parques, a maior parte dos seres humanos, os habitantes da cidade, city dwellings, tendem a evitar espaços muito fechados, porque aumenta a sensação de insegurança. Exatamente. Portanto, aí passa a ser quase um desserviço, um serviço que tende mais para o negativo. Eu tendo a achar que aquela zona é insegura porque não vejo. Pronto, não vejo para além de... Portanto, é uma das cuidados que tenho, é que até que ponto é que as pessoas se apercebem, podem não gostar, os biólogos acho que inevitavelmente gostarão do espaço porque sim. Acho que sim, o resto das pessoas do projeto começam a imaginar que tipo de plantas ou que tipo de anfíbios é que podem vir aqui e gostarão de ter uma floresta. Pessoas do resto da faculdade não tem apenas biólogos, a faculdade tem físicos, químicos, estatísticos, matemáticos, tem toda uma enorme quantidade de pessoas que não têm essa sensibilidade à partida, portanto, reagirão de outra forma àquilo que estão a experimentar ali naquela zona fechada. Exatamente. Até que ponto é que elas reagirão bem ou mal, tendo em conta todos os outros serviços que a floresta pode prestar, por exemplo, tudo o que tem a ver com
a regulação do microclima, nós estamos numa zona que tem altamente arborizada, as árvores estão a evaporar mais ou menos água, consoante tenham água disponível, e a consequência final disto é uma regulação climática. Em alterações climáticas nós temos o aumento da temperatura média, talvez aqui também uma diminuição da umidade relativa, provavelmente, muito provavelmente, um aumento da duração e da intensidade das ondas de calor, e o facto das cidades terem zonas verdes tende a diminuir o impacto destas ondas de calor, ou seja, tenta fazer algum tipo de regulação climática, quer seja a nível da cidade, do efeito da ilha de calor, quer seja a um nível mais local, até distante dentro de um parque ou nas proximidades muito próximas de um parque, existe um ambiente mais ameno para o ser humano, com menores temperaturas e maior umidade relativa, especialmente durante estas ondas de calor, ou durante o verão em geral. Até que ponto, pelo facto de termos uma densidade de árvores muito maior e uma sombra muito maior, criará esse ambiente? É uma pergunta. Exato. Nós temos, ou seja, a quantidade desta relação climática, do efeito de microclima, é maior ou menor, consoante temos esta densidade de árvores, e também como é que o resto das pessoas veem esta sensação térmica diferente, porque ao entrar, ou se lhes for possível entrar, também percebem que estou num ambiente muito mais fresco, mais agradável, e até que ponto é que as pessoas têm esta percepção ou não, sem algo sem dúvida. Que é interessante avaliar. Essa questão que o professor pôs agora de explorar o efeito das ilhas de calor e do impacto que isto tem, é uma das muitas perguntas que, quando nós começámos a olhar para isto pela primeira vez do método, e que havia algumas claims com muito pouca base científica acerca disto, que nos fez muito ainda querer mais fazer isto no nosso contexto da faculdade, porque nós queremos realmente avaliar isto e perceber se faz sentido, e não saltar conclusões e achar já que é simplesmente por estarmos a plantar plantas que as coisas são boas, né? Até porque, como o professor tocou, aquela questão, e essa é a questão mais sensível para mim, digamos, quase a única barreira com a qual eu não falo muito, porque o tempo só o dirá quase, mas essa questão da insegurança que virá possivelmente do não ver outras coisas, de criar espaços mais isolados, é uma coisa que eu penso com alguma regularidade poderá vir a ser uma barreira, mas poderá não vir a ser. É uma coisa que é importante, é interessante de avaliar, porque eu simpatizo perfeitamente com esse sentimento dessa possível insegurança e tudo isso. Mas é uma questão muito de balancear os prós e os contras, acho eu também, para no final daqui a uns anos conseguirmos ter É exatamente isso, é avaliar. Muitas vezes nós chamamos a isto de avaliar os trade-offs, ou seja, as trocas que ocorrem entre as múltiplas valências e os serviços que cada solução que nós propomos tem. E geralmente nunca é possível maximizar tudo, ou seja, ter um mundo perfeito não existe. Portanto, haverá sempre trocas a fazer, porque imaginem vocês, ao haver mais floresta, não é só isso, podem provocar mais alergias, porque existem mais pólenes no ar, verdade. Podem provocar maior emissões de VOCs, de compostos orgânicos voláteis, e aumentar ligeiramente a quantidade de ozono em determinadas condições atmosféricas. Não há perfeição aqui. Pois sim, é verdade. Mas estamos a criar esta solução que é única, terá também consequências únicas, positivas e negativas. Claro. É uma questão de balanço, de perceber se vale ou não a pena. Eu, por acaso, acho que vale mesmo a pena tentar esta mudança. Isto não está. A maneira como eu vejo este projeto, pelo menos para já, é um piloto de algo que, se calhar, daqui a uns anos, nós podemos ter muitas sugestões de melhoramento de projetos como estes e tentar implementá-los ou nos sítios ou na faculdade de uma outra forma, percebendo, se calhar, que certas plantas dão-se melhor, se calhar um certo modelo de espaço é melhor. Há várias coisas que eu acho que há muito espaço para melhorar, digamos assim. E isto não é nada, por isso é que é importante que os alunos também percebam que isto não é um projeto estático, ou seja, que não é um projeto que vai ficar ali sempre de alguma forma, que isto é para nós começarmos a pensar na aplicabilidade deste tipo de ideias no espaço urbano. É muito importante que se percebam que não seja estático, ou seja, que as condições vão alterando ao longo do tempo, e também não é que tenha resultados garantidos, ou seja, nós não estamos é impossível dizer à partida, aliás, não podemos, este projeto não vai modificar a ilha de calor, porque a ilha de calor é um fenómeno que ocorre a nível da cidade. Portanto, é muito difícil provar que a modificação da infraestrutura verde, a menos que seja uma plantação em massa, tem que ser a nível da cidade toda para conseguir modificar o efeito da ilha de calor, que é uma coisa que ocorre a uma grande escala, mas a nível do microclima é mais fácil abordar, é esta escala que a floresta se localiza. Exato. O clima dentro desta zona verde é mais ameno do que fora. E até que ponto é que o facto de ter uma pequena ilha, agora ao contrário, uma mini ilha de frescura, que é como poderíamos chamar isto, será que contamina as zonas limítrofes mais próximas, neste caso exato. o C2, ou o bar do C2, neste caso, que é
Exato. que é o mais próximo dali. Exato. E até que ponto é que isso existe? Sim. Portanto, ter a noção dessa não é estática ao longo do tempo, irão haver modificações ao longo do tempo, se tudo correr bem, obviamente, ou seja, a floresta vai crescer, aliás, essa é uma das expectativas do futuro, e tudo se vai alterar, quer os habitantes, quer a percepção das pessoas, os habitantes não humanos, quer a percepção das pessoas, quer os serviços que ela prestam. É expectável que tudo isso se altere ao longo do tempo e que gerações e gerações de estudantes agora vejam pequenos passos. Exatamente, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que aqui também uma coisa que é interessante falar também para dar um bocado a conhecer, porque acho que não há assim muitas pessoas que conhecem fora da faculdade, que é o projeto da Urban Labs e como é que basicamente se podem criar, que vão-se criar naturalmente e já estão a criar sinergias entre os dois, portanto entre a floresta. Embora o professor já tinha falado um pouco acerca do trabalho dos ecossistemas e tudo isso, que se prende muito com isso, se calhar eu pedi só para que falasse um pouco acerca do Urban Labs, só para também dar sim, o Urban Labs, sim. Ok, o Urban Labs é um laboratório virtual de investigação dentro do centro a que pertence, o CE3C. E sendo um laboratório virtual, aquilo que faz é congrega uma série de pessoas do centro que trabalham nas áreas mais díspares, todas aquelas que trabalham em ecologia urbana. Portanto, a potencialidade que eu vejo em trazer o Urban Lab, em colaborar com a Floresta, tem a ver com esta abrangência de especialidades que existe dentro do Urban Lab. Temos pessoas que trabalham, aliás, uma parte das pessoas que estão na Comissão Científica do Florestas pertencem ao Urban Lab, porque de alguma forma trabalham nas várias vertentes da ecologia urbana, quer seja a biodiversidade urbana, que é uma das principais valências do centro, como também os serviços de ecossistemas, toda a parte social, também ambiental que presta. Portanto, de alguma forma, tentar divulgar a Florestas ou incentivar que as pessoas do Urban Lab, que são um conjunto de investigadores de muitas áreas científicas, se envolvam na Floresta, tem a ver com o estudo e capacidade de, se calhar, aquela pergunta que tu tinhas ao princípio, de ter uma visão holística da Floresta. O Urban Lab pode contribuir para isso porque traz estas diferentes perspectivas dos diferentes investigadores. Melhor ainda se ao Urban Lab conseguirmos congregar outras pessoas do resto dos departamentos ou dos centros da faculdade, como aliás já ocorre, em parte com outras pessoas, ter ainda essa visão mais holística. Portanto, tem a ver com esta capacidade. Outra coisa é que o Urban Lab acaba por estar envolvido em uma série de projetos internacionais, nacionais e internacionais, que tendem a divulgar, muitas vezes nos é pedido, é que divulguemos ou que apresentemos bons casos de estudo, ou bons exemplos que possam ser replicados noutros sítios. Eu creio que a Floresta não precisa muito disso, ela por si já é um bom exemplo, mas muitas vezes nós tendemos a pegar naqueles casos de estudo que são exemplares, digamos assim, que têm bons resultados, e a divulgá-los e espalhar a mensagem, basicamente. Claro. Olha, se fizerem assim, poderão potencialmente ter este bom resultado. Quer o resultado seja criar uma floresta densamente mini-floresta, quer envolver as pessoas, porque acho que o vosso envolvimento tem essas sinergias que conseguem fazer, envolver uma grande comunidade de estudantes nesta criação e, espero eu, na manutenção deste ecossistema a médio prazo, seja possível, também é uma das principais vantagens que este projeto tem da Florestas. Portanto, espero que sejam essas sinergias entre os dois. Eu acho que o professor tocou aqui numa coisa que é muito importante e é muito importante reforçar, que sempre foi um bocado o objetivo do projeto, é não só aproximar do ponto de vista científico as várias vertentes que nós temos na faculdade, uma das quais é o Urban Labs, que já está mais centralizado, já tem muitas pessoas diferentes ali, mas como o professor disse, ainda tentar pegar em mais pessoas de outras áreas da faculdade, muito pela parte científica, mas também pela parte comunitária, porque eu acho que seria cada vez mais interessante nós na faculdade também trabalharmos mais uns com os outros de áreas diferentes para complementarmos os trabalhos uns dos outros e a visão que nós temos dos projetos que trabalhamos em comum. E eu acho que agora dá uma boa oportunidade para isso. Sim. Também acrescento um ponto que tem a ver com a faculdade em si, a faculdade em geral. Os estudantes, quando passar a pandemia, poderão voltar a experimentar as várias valências da faculdade. E convido-os a todos a visitar a página do Gabinete de Sustentabilidade da faculdade, que tem uma série de iniciativas, uma das quais é a Florestas. Tem uma série de iniciativas que visa potenciar a sustentabilidade do campus em si, aquela zona que é o campus, que são os edifícios, são os parques de estacionamento, são as pequenas zonas arborizadas, zonas verdes. E se verem, existe uma série de projetos que têm a ver com desde a utilização da energia até à biodiversidade, uma série de projetos que lá estão elencados,
que visam aumentar a sustentabilidade do campus. Temos aquele telhado verde que existe por exemplo, entre a biblioteca e o edifício administrativo, o C5, existe por cima, existe um telhado verde, que é um projeto semelhante à Florestas, que foi implementado também para aumentar a diversidade, a melhorar os serviços de ecossistemas, que está um pouco mais resguardado pela sua própria natureza da visitação, aí a Florestas está completamente exposta a toda a gente, mas existe uma série daqueles edifícios que existem em frente ao C1, do lado de lá do parque de estacionamento, já um pouco fora, que tem a ver com aproveitamento solar, os painéis solares, a medição do consumo de eletricidade, de águas, etc, etc. Há uma série de projetos que visam tornar o campus mais sustentável. E isto ocorre, obviamente, no campus da Universidade da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, mas ocorre noutros campos que também existem, uma rede de campos sustentáveis, e que é possível demonstrar que mesmo a nível de um campus, onde convivem diariamente milhares de pessoas, que são utilizados intensamente por estes milhares de pessoas, também é possível promover a sustentabilidade dessa comunidade. E a Floresta é parte desse sistema e é uma boa demonstração de que isto é possível e até desejável. Portanto, convido-vos a visitar esta página da sustentabilidade, que acaba por ser muito interessante, porque tem a ver com a nossa vida e utilização do espaço. Sem dúvida, sem dúvida. É engraçado porque a última coisa que eu lhe ia perguntar agora no final era um pouco o que fez agora, que é deixar uma pequena mensagem, se quisesse desafiar para os estudantes, mas acho que já foi bastante bem enquadrado o que o professor acabou de dizer. Pode ser perfeitamente isso. Pronto, eu acho que foi ótimo. Eu queria agradecer por este bocadinho. É muito importante, quer para mim também, do projeto e especialmente para os jovens que veem isto e para todas as pessoas, porque nós realmente queremos mesmo que não só as pessoas no futuro consigam replicar isto, mas também se sintam inspiradas, quer nessas conversas, quer no próprio projeto em si, e que elas façam outras coisas que promovam o bem-estar humano e em comunhão com a natureza, digamos assim. Por isso, eu só queria agradecer novamente pelo seu tempo, professor, a ver se a gente vê aí quando isto passar, eventualmente, e vemos algum espaço, temos que combinar neste caso, vemos lá da Comissão Científica lá mais concreta. Exatamente, estou à espera da reunião da Comissão Científica. Ótimo, excelente. Dentro da Floresta. Impecável. Professor, olha, novamente, muito obrigado. Lá nos encontramos, provavelmente, então. Com certeza, com certeza. Tudo bom, até já.